Boa tarde a todos, estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, sobre os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que rendeu bastante essa semana, né, que foi o resultado das eleições da Holanda e os possíveis desdobramentos, né, para a União Europeia. E para isso nós trouxemos o professor da FGV, Ian Ducer, especialista em negociação. Obrigada, professor, pela presença. Bom dia. E lembrando a todos que vocês podem mandar perguntas ao longo da transmissão. Vamos lá, primeira pergunta. O premier conservador Mark Rutte acaba de vencer as eleições parlamentares da Holanda. Ele derrotou o candidato de extrema-direita, Wilders, que liderou as pesquisas nos últimos meses. Na sua opinião, o resultado foi de fato surpreendente? E em que sentido, professor? Bom, as pessoas pensavam inicialmente que realmente a extrema-direita ia avançar muito mais. A surpresa foi que, primeiro, uma grande participação, falamos de 81%. Então, talvez essa participação democrática favoreceu as pessoas mais moderadas votar e talvez equilibrou um pouco o que era previsto, quer dizer, se tornou uma vitória do Partido Liberal e não da extrema-direita do Wilders. Ah, certo. E você acredita que o resultado das eleições americanas, com a ascensão da direita populista, possa ter influenciado nesse resultado? Pode-se dizer que essas eleições foram um termômetro para a ascensão da extrema-direita, mostrando, né, um refluxo em relação a ela? Penso que o contexto internacional, o contexto nos Estados Unidos, teve, claro, um impacto como fator de influência, de pré-persuasão nessas eleições. O fato de ter uma direita de Trump nos Estados Unidos a favor justamente de um liberalismo conservador, business first, achar emprego e, sobretudo, prevalecer uma identidade nacional forte, pode ter um impacto favorável para o Partido Conservador. E foi o caso na Holanda, nos Países Baixos. Porém, nós temos visto uma coisa interessante nessa eleição, um partido verde que ganhou muita força e, de fato, os laxistas, de uma certa forma, que eram vistos como os democratas, né, a partir da esquerda na Holanda, foram vistos como não ser os protetores da Holanda e foi realmente uma coisa significativa de se perceber. Certo. E o Wilders, né, o candidato derrotado, baseou sua campanha na aversão a imigrantes e na promessa de deixar a União Europeia. A vitória de seu opositor significa uma resposta a essas tendências, né, de ultradireita? Bom, é uma direita conservadora que vai, de uma forma, prevalecer uma legitimidade, um maior poder de decisão nacional, né, e uma adequação à negociação com a Europa um pouco mais equilibrada. Então, de um lado temos uma direita que vai ser mais assertiva com a Europa e do outro lado entendeu bem o nacionalismo, que é uma preocupação dos holandeses. Teve o anti-islam de um lado, que foi claramente a ultradireita, e uma visão nacionalista de proteção nacional. E me parece que a direita liberal, conservadora, vai fazer esse papel de uma força contra, vemos com a Turquia, uma força de decisão mais assertiva e não laxista. Eu acho que é isso que foi em jogo. A extrema-direita foi muito além. Talvez os holandeses de bom senso, de temperança, de moderação, entenderam que existe talvez uma imigração muçulmana que é compatível com os valores republicanos, com os valores europeus, de tolerância, enfim, de moderação, e que de fato não podemos estigmatizar uma população muçulmana como um todo. Talvez 0,01% são radicais, são perigosos e isso a justiça pode tratar ou a expulsão pode ser feita, como na França, como na Holanda. Então me parece que isso, de não fazer uma amalgama de todos os muçulmanos, a direita conservadora conseguiu isso, porém defesa da legitimidade da nação foi um foco dessa eleição. Certo. E para quem chegou agora, né, a gente está conversando sobre o resultado das eleições da Holanda com o professor da FGV, Ian Ducer, que é especialista em negociação.
E vocês podem mandar perguntas, né, a qualquer momento que o professor pode responder. Seguindo, quais serão as possíveis consequências no resultado a curto prazo, na sua opinião? Bom, podemos ver já uma forma de perigo menos iminente para a Europa se fragmentar. Né? A solução de Brexit e de saída também da Holanda da União Europeia era um assunto sério. E agora... Bastante defendido, né? Exatamente. E agora temos um entendimento que vai ser um pouco postergado, mas a população holandesa está de olho, não quer uma imigração fora de controle, não quer uma Holanda sem participação ativa na governança da União Europeia. E, de fato, me parece que é isso que vai acontecer e outros países que vão ter eleições em breve, como a França, têm esse recado para ser ouvido. A população já está demonstrando que a extrema-direita de Marine Le Pen provavelmente vai passar primeira no primeiro turno, né? E provavelmente não vai ganhar no segundo turno, porém a população está avisando. Não queremos islamismo radical, queremos um islamismo, uma imigração compatível com o valor de república. Sim. Nós queremos uma negociação melhor com as instituições europeias para justamente ter uma melhor adequação e não só uma burocracia excessiva que regula sem o cidadão participar, nem um neoliberalismo exagerado que cria tensões sociais. É um meio termo, né, talvez, que eles estejam procurando, né? Isso que significa, talvez, né, o resultado dessas eleições. Né? Sim. A gente já recebeu aqui uma pergunta, né, de um espectador. Ele está perguntando de que forma essa vitória pode influenciar nas eleições da França, né, em abril, e da Alemanha em setembro. O que indica, por enquanto, os dados é que essas eleições podem mostrar que a preocupação verde existe, primeiro, né, na Europa. A Europa quer ser o líder do desenvolvimento sustentável e uma conscientização forte da população. Então, isso é um impacto interessante que pode ocorrer também na França. Segundo, que a extrema-direita está presente na Holanda e vai negociar também dentro do governo. Vai ser na França, provavelmente. Tudo indica que o Congresso francês pode ter uma forte componente da extrema-direita. Então, quem for eleito presidente na França vai ter que negociar com a extrema-direita. Então, vai ter que, talvez, fazer concessões sobre a migração, sobre a preferência nacional, sobre a governança europeia. Então, é um aviso forte, me parece, tanto na França que na Alemanha, de chega de laxismo. O povo não quer mais ter imigrantes sem seleção, sem distinção. E isso me parece o primeiro fator. A esquerda foi tipicamente mais laxista, a direita ou a extrema-direita sempre teve um discurso mais de repressão, de punição, de expulsão e de conservação. Então, como equilibrar? Né? Temos um candidato na França interessante, o Macron, que é nem direita nem esquerda, que está provavelmente mais favorável para ser presidente, que propõe justamente essa moderação interessante, esse centro. Certo. A gente recebeu também uma outra pergunta. Qual é a possibilidade da extrema-direita na França ganhar o poder? Por enquanto, né? Hoje, o que indica é que Marine Le Pen deve sair primeira no primeiro turno. Porém, se o Macron foi no segundo turno, ela não vai ganhar. Né? E se o Fillon, apesar dos escândalos de nepotismo, de corrupção, enfim, ele está sendo indiciado, né? Se ele não conseguir passar no segundo turno, se ele conseguir passar no segundo turno, provavelmente ganharia também da Marine Le Pen. Então, todos os cenários tendem a indicar que a extrema-direita na França não ganharia como presidente, porém, repito, uma probabilidade forte que nas regiões, uma forma de rebelião, votando com a extrema-direita, mostrando que deve ter uma política de segurança mais assertiva, uma repressão maior, uma seleção maior e um reconhecimento do orgulho nacional baseado mais no passado que no futuro. É isso que prevalece, me parece. Certo. Outra pergunta que recebemos: de que forma a crise diplomática com a Turquia, na reta final da campanha, impactou nos resultados das eleições?
Achei uma sorte, de uma certa forma, para o Mark Rutte, né? Porque mostrou uma liderança, mostrou uma firmeza contra uma Turquia que é problemática, que não é laica. A Europa se quer laica, onde o Estado é o Estado e a religião é a religião, e são separadas. Na Turquia temos um Estado bizarro, onde tem esse islamismo conglomerado, né? com o poder, e a Europa não quer isso. Então, ele mostrando força, rejeição e não aprovar alguns princípios, deu uma adesão nova para essa direita conservadora e um gosto da população. Então, eu acho que sim, essa crise com a Turquia serviu os interesses dos conservadores liberais da Holanda. Certo. E seguindo aqui nossas perguntas, né, de que forma a Holanda agora pode se posicionar, principalmente junto à União Europeia? Você acredita que tipo de, né, até especialista em negociação, né, que tipo de negociação que ela pode estar, né, fazendo com a União Europeia? Bom, provavelmente vamos esperar as eleições na França e na Alemanha. O grande motor da Europa continua a ser, mais que nunca com a saída da Inglaterra, França e Alemanha. Então, uma coalizão política de conservadores, se fosse da França, pode alinhar um eixo, né? Onde Holanda, França e talvez a Alemanha poderia ter um maior impacto sobre austeridade, continuar a austeridade, política de austeridade, e também propor política de imigração mais robusta, também com a Turquia fazer um maior controle, com a Grécia fazer um maior controle das chegadas de imigrantes sem discernimento. Me parece hoje uma necessidade, um medo das populações e um risco também de pensar que qualquer muçulmano é terrorista, que ninguém quer chegar a essa conclusão exagerada. Certo. Recebemos, né, um assunto bastante interessante, né, os espectadores estão participando bastante, né? A gente recebeu mais uma pergunta que diz: você acredita que os resultados das eleições europeias, assim como dos Estados Unidos, poderá influenciar as eleições em outros lugares do mundo e no Brasil? Bom, o que me parece importante é negociação que descobrimos. Na FGV construímos um modelo de negociação que trabalhamos com os países, trabalhamos com as presidentes da República já há 15 anos atrás, na Europa, etc., que consiste em um eixo, um triângulo. Primeiro, organizar, harmonizar os interesses, as preferências. E a negociação já há muito tempo sabe trabalhar os interesses. Segundo, que foi esquecido, foi a gestão da identidade. Quais são os seus valores, meus valores? Onde existe uma diferença de valor, de costumes, de rotinas, de modo de ser, como sua identidade, suas emoções são tratadas, como ser reconhecida. Então, eu me lembro conversando com Bill Clinton, né, há 2 anos atrás, ele falou que todos os conflitos que ele enfrentou na vida começaram e acabaram com a gestão da identidade. E a negociação esqueceu esse elemento crucial que é a gestão da identidade. Falava só de interesse. E nós falamos com negotiation, negociação, novo jeito de negociar, que é a elegância moral, o modo de chegar ao consenso, consistia em considerar os interesses, as diferenças de identidade, reconhecer a diferença, e também trabalhar as percepções, a cognição, a explicação. O que é um bom Europa para você? O que é uma bela União Europeia para mim? O que é um Brasil sereno e desenvolvimento para você? O que é para mim? Então, todo o trabalho de gestão do risco, da informação e da decisão vem trazer um lado muito mais robusto e completo à negociação. Então, para responder à pergunta, me parece que novas formas de negociar, de governança colaborativa, vêm se instaurar. As eleições da Holanda mostraram uma preocupação, uma fobia, um medo de ver raiz, histórias ser esquecidas, modo de viver ser transformados e como contemplar, respeitar modos e ao mesmo tempo como fazer essas democracias, esses países evoluir, sangue novo, se renovar, advenir, se tornar e crescer. Então o desafio entre conservador e progressista existe no Brasil, onde podemos voltar às raízes, falarmos só do patrimônio, da tradição, e o que seria um Brasil moderno, que vai ser um país que se integra no mundo, que circula os serviços, os produtos, os valores, as culturas. Então, essa tensão ainda é difícil de administrar, passado e futuro, que está em jogo, que vemos nos Estados Unidos com a eleição do Trump, que está em jogo agora na eleição da França, a busca do justo, do bem-estar, da satisfação e aceitação de novo e valorizar o que foi adquirido, o patrimônio, a herança nacional.
Mas você acredita que essas eleições, por exemplo, do ano que vem, né, de 2018, aqui no Brasil, já podem ser influenciadas também por esses resultados? Vamos supor, né? Sim, tem uma preocupação, me parece que sim, porque tem uma preocupação número 1 hoje com a corrupção, com a segurança. São temas que necessitam um entendimento sobre conflitos de interesse, e temos na FGV um livro que está se construindo sobre conflito de interesse. Vamos fazer um documentário, se tem alguns dos auditores interessados, podemos publicar artigos, casos, livros e também material pedagógico sobre conflito de interesse. E chamo todos vocês, se tem interesse, pode entrar conosco na FGV, ou no Facebook, no meu Facebook, Yann Duzer, ou LinkedIn, porque tem um tema muito forte, muito rico, que temos trabalhado. Hoje eu formo, por exemplo, todo o setor de suprimento da Petrobras, que compra 30 bilhões por ano, e como higienizar, modernizar as negociações, é um tema forte. Então, para voltar ao assunto do Brasil, que eu quero dizer, conflito de interesse, me parece que vai ter um impacto forte. O candidato que vai falar de serum anticorrupção, de solução contra a corrupção, vai ganhar força, e repressão talvez, vai ganhar adesão. Segundo, que é o fator de segurança, teremos políticas mais de prevenção, mais de laxismo talvez. Hoje, o vento é completamente diferente, a população quer soluções com repressão, com eliminação da insegurança. Então, um candidato que vem com um discurso forte de fobia e de ataque contra o inimigo ou quem dá medo, vai provavelmente ganhar popularidade e votos. Então, tudo indica que no Brasil, esses dois temas, conflito de interesse, corrupção e segurança, vão se tornar fortes, e tipicamente são os partidos conservadores, mais de direita, que vêm com um discurso autoritário e repressivo, por tradição. Certo. Recebemos mais uma pergunta, né? Qual poderia ser, em sua opinião, a origem desses sentimentos transnacionais de descontentamento que acabam por premiar a antipolítica, entre aspas, nas eleições recentes? Uma pergunta complexa. Eu gostaria de tentar reformular um pouco isso. Se você pode repetir. Claro. Então, o nosso leitor está dizendo que, no entendimento dele, né, tem muitos sentimentos transnacionais de descontentamento. Você estava falando aqui um pouco, né? As pessoas aqui no Brasil, né, muito descontentes com essa questão da corrupção e tudo mais. E, então, ele acha que isso faz com que essa antipolítica, que na opinião dele seria o avanço da extrema-direita, ascender. E qual poderia ser, na sua opinião, a origem desses sentimentos? Isso que ele quer saber. Bom, uma pergunta muito rica, que poderia ser um doutorado. Aliás, convido o editor, nós temos um doutorado, um Doctorate in Business Administration na FGV, junto com a França, e se quiser, pode ser uma tese inteira. Mas, talvez, para se pensar rapidamente aqui, existe de fato um descontamento, uma falta de crença nas instituições, que seja no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população acredita em 30% no Supremo, na Corte Suprema dos Estados Unidos. No Brasil, existe uma desconfiança nas instituições, nas políticas públicas. Tanto no jurídico, né, também. Tem um medo que faz que tem uma vontade de se proteger de uma população diferente do outro. E fizemos uma coisa interessante, que eu tenho muito no meu coração, o Cidadão Pacificador, com a FGV, a Fundação Roberto Marinho, para treinar os jovens a aceitação da diferença, a como abordar esse outro, que fatalmente vai ter uma outra percepção, outra identidade, outros interesses, e como construir uma coexistência entre país transnacional, como pensar essa globalização que dá medo e ao mesmo tempo todo mundo quer circular a mobilidade dos objetos, dos serviços, que fatalmente vai continuar e vai crescer, e guardar talvez nossa base de reconhecimento. É uma coexistência difícil entre essa evolução, essa busca de raízes, de certezas. O mundo não está muito preparado a negociar, a saber lidar com esse outro. Por isso que, às vezes, vontade populista que arriscam os princípios das democracias, quando não tem fé mais nas instituições, no Congresso, no Supremo, nos presidentes. Se a confiança não existe, e a confiança é a base de qualquer economia, de qualquer país, na China, você pergunta, você confia no outro? 60% dos chineses falam, eu confio no outro. No Brasil, é 10%. Então, o que eu tenho que fazer? Que ralar para construir a confiança em um presidente, numa instituição. É todo esse trabalho que pode ser feito através de uma
educação de cidadania, de elegância moral, com negociação, nós trabalhamos muito esse assunto de coexistência, trabalhar a diferença e técnicas que permitem no trabalho, com a família, com os vizinhos, com a comunidade, poder conviver melhor. O mundo está ainda muito fraco com isso. Sem negociação, sem trâmite com vizinho, esposo, criança, chefe, só 20% fecham e sobre esses 20%, só 6% ganha. Então, as negociações do mundo são ainda ruins e precisam ser melhoradas. Não funcionam do jeito que estão. E me parece que é o desafio das nações e dos futuros países. Certo. Futuro dos países. Certo. Uma outra pergunta que a gente recebeu. As eleições ameaçam a estabilidade política e o Brexit complica a parte econômica, segundo o nosso espectador. Isso não pode se transformar em uma bola de neve? Como solucionar o problema? Bom, se aceitamos o pressuposto que o Brexit complica, se você pergunta para alguns franceses, alguns estão muito felizes que a Inglaterra saiu da União Europeia, porque a Inglaterra não quis o euro, a Inglaterra estava parando qualquer política de subsídio na agricultura, enfim, tinha só problemas. Então, para alguns, ter uma pessoa, como ter um mau cliente, é melhor não ter um mau cliente do que ter um mau cliente, né? Então, para alguns, é uma coisa boa, que não compartilha esses valores, essa visão, é melhor sair. E não necessariamente é uma coisa complicada e ruim. De fato, o nosso interlocutor tem razão de dizer, se vinha a Inglaterra, depois a Holanda, depois a França, nós estamos falando já da destruição do euro, da moeda comum, e de fato um enfraquecimento de pequenas moedas que voltaria o Dutch Mark, o franco francês, etc., que são muito pequenos de lado de países que vão ter um PIB maior, um poder econômico maior. Então, o euro protegeu de uma certa forma os países da União Europeia em frente do dólar, do ien e o real, que cedo ou tarde, nos próximos 20 anos, o Brasil vai ser no top 5 do mundo de PIB e a moeda, querendo ou não, vai estar muito forte. Então, em termos de blocos, é inteligente pensar que é melhor evitar a fragmentação dessas moedas. Então, é verdade que pode complicar. Não me parece que a trajetória que a França vai escolher, não me parece que a trajetória que a Alemanha vai escolher, porque ela é o euro quase, se eu sou um pouco simplificador, e a Holanda não. Então, talvez foi um acidente de percurso, mas a mobilidade, repito, das pessoas, dos bens e dos serviços vai continuar, querendo ou não. É a trajetória que me parece ser a trajetória do mundo. Certo. Próxima pergunta. De que forma o resultado pode influenciar nas relações do país com o Brasil? E a gente está pensando, né, nas pessoas que vão lá visitar, né, até imigrantes. O que você acredita que pode influenciar esse resultado para essas pessoas? Né, intercambistas também. Está falando especialmente com a Holanda? Turistas, com a Holanda, sim. O que me vem na cabeça quando você pergunta isso é de dizer que seja a Alemanha, que seja a Holanda, a Alemanha, a França, são países envelhecendo que precisam de imigração. O problema foi que imigração? Será que é uma imigração de pessoas que têm pouco nível de cultura, de educação, que vão ter dificuldade de integração social, ou população que justamente vai ser formada? Me parece que nesse instante a Europa, que está uma certa aversão aos muçulmanos, ao Islã dentro da Europa, que transforma a cultura europeia, é uma oportunidade fantástica para os alunos brasileiros ir na Europa, ir na Holanda, porque o brasileiro não tem o problema do Islã, que já cria problema lá de adesão, e tem uma população formada que poderia muito bem se integrar na Europa. Então é um momento propício, eu diria, de imigração, seja na Holanda, na França, na Alemanha e os outros países da União Europeia que estão envelhecendo. Então poderíamos ver uma forma de imigração que foi de um lado da Europa para o Brasil e agora, décadas depois, talvez cada vez mais brasileiros podendo achar satisfação vindo trabalhar e se integrar na Holanda. Certo. E agora, para finalizar, né, uma última pergunta que recebemos. Como incentivar a confiança em países, não somente na Europa, que tem classes sociais muito divididas? A confiança em quê? Em países. Bom, como confiar, por exemplo, um país como o Brasil, você quer dizer que uma desigualdade. Como nos Estados Unidos, onde 5% da população tem 60% do PIB, né?
que cria tensões sociais, problema de homicídios muito grande nos Estados Unidos, muito grande no Brasil. De fato, o problema da confiança, nem o problema, eu diria, porque você sabe a estatística, o número de violência no Brasil, nos Estados Unidos, que são altíssimos, são dois países com altas desigualdades sociais, que criam justamente um fomento para essas dificuldades. Então, a solução que parece nobre é de pensar para países que gostariam de vir morar no Brasil, nos Estados Unidos, de apostar que vai dar tudo certo. Continua a ser uma probabilidade fraca. Acho que Obama falava da probabilidade de morrer na banheira é muito mais que de ser assassinado por terrorista ou atirador. Então, de dedramatizar os riscos de segurança que vêm com essa desigualdade e dizer que tem riscos muito maiores. Né? Então, dedramatizar me parece uma lógica. E desconfiar, que é uma palavra que eu nunca entendi bem no Brasil, de apostar, quer dizer, de apostar que existe grande oportunidade, onde existe risco, também existe retorno. Então, de ser um aventureiro, um empreendedor que vem da Europa, da China, investir no Brasil, pode ter altos retornos também. Tá ótimo, então, muito obrigada, professor, pela sua participação. Muito obrigada também quem acompanhou a gente até agora. Lembrando que vocês podem continuar acompanhando sabendo tudo o que acontece na FGV, acessando o nosso portal de notícias, fgv.br/fgvnoticias, e as nossas redes sociais, fgv.br/redes-sociais. Muito obrigada, até a próxima.